Bom dia! Mais uma vez, estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. E se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse a leitura para entender ou procurar entender esse tempo em que estamos vivendo. Quando Jesus começou a profetizar sobre a sua segunda vinda, ele falou de alguns detalhes que precederia esse dia. Então, se você abrir ali em Lucas capítulo 21, versículo 20, ele está dizendo para o povo de Israel, isso aqui diz respeito ao povo de Israel. Ele diz assim: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque serão dias de vingança para cumprir tudo quanto está escrito. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Bom, esse tempo já aconteceu, quando o general Tito cercou a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente. O cerco foi tão grande, os dias se prolongaram, que até as grávidas naquele tempo abortaram para ingerir seus próprios filhos. Foi algo terrível. Aconteceu o mesmo no cerco de Nabucodonosor. No ano 526 a.C., ele também cercou a cidade de Jerusalém e o mesmo aconteceu. E ele diz que os judeus que ainda se encontravam ali seriam levados cativos, e esse evento se chama diáspora. Houve algumas diásporas, ou seja, os povos daquela terra, as tribos de Israel foram levadas cativas pelo Império Assírio no ano 720 e alguma coisa. Depois, outra diáspora na época de Nabucodonosor, 520 alguma coisa, 526 a.C. E agora Jesus está aqui profetizando uma nova diáspora, onde Israel foi espalhada por todas as nações. Isso aconteceu por 2.700 anos aproximadamente. Só no ano de 1948, quando Israel foi considerada uma nação, é que foi regularizada de novo a nação de Israel, foi erguida de novo a nação de Israel, em cumprimento às profecias de todos os profetas. Profetizaram: eu vos trarei de volta a essa terra de todas as nações para onde foram espalhados. Todos os profetas tiveram a mesma profecia. Aqui Jesus está dizendo que isso ocorreria até que o tempo dos gentios se completassem. Que tempo dos gentios é esse? Vocês se lembram que quando Jesus veio, lá em João capítulo 1, versículo 12, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, Jesus veio primeiramente para o povo judeu. Agora, ele profetizou que, como foi rejeitado pelo povo judeu naquela época, eles agora seriam os últimos. Os primeiros, então, seriam os últimos a se converterem a Cristo, e os últimos, que somos nós, gentios, pessoas de outras nações que não do povo de Israel, eles estão entrando primeiro. Tanto que Paulo, por exemplo, o maior apóstolo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, foi o apóstolo dos gentios. Ele pregou a várias nações, a várias igrejas, em várias nações, ele levantou várias igrejas. Então, esse tempo se inaugurou pela rejeição do povo de Israel a Cristo. Porém, até quando vai esse tempo? Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 25, Paulo revela um mistério. Esse mistério do tempo dos gentios. Ele diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto a esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ele está falando para que vocês não se inchem, vocês gentios, vocês não se exaltem, vocês não se achem os bambambãs. Ele diz assim: o endurecimento veio em parte, por um tempo, a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude dos gentios? Povos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as nações. É isso que está acontecendo neste tempo. O próprio Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, dizendo: este evangelho do reino será pregado a todas as etnias, a todas as nações, então virá o fim. O fim está determinado quando o evangelho for pregado a todas as nações. Jesus profetizou também: descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder nesse dia, no dia de Pentecostes. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus profetiza: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós já estamos nos confins da terra. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Rússia, Austrália, são os 4 cantos da terra, os confins da terra já foram alcançados. Então está próximo. Então esse endurecimento ao povo de Israel está próximo de acabar, porque então virá o fim. O fim é determinado com a conversão do povo judeu a Cristo. É o que está escrito. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará do povo de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, com o povo judeu, quando eu tirar seus pecados. Então esse endurecimento, esse tempo dos gentios, é esse tempo que Deus deu a nós. Ele começou com a primeira vinda de Cristo, é também chamada a plenitude dos tempos, é também chamado os últimos dias, os dias que Deus concedeu para as nações, pela misericórdia de Deus. Nós também fomos enxertados nessa oliveira, nós que éramos ramos bravos, fomos enxertados na oliveira
pegamos carona no plano de Deus para com o povo de Israel, nós também fomos incluídos, nós que éramos alheios às alianças, nós que éramos gentios, nós que éramos ignorantes das alianças. Então Deus nos incluiu nos seus planos e pela fé nós também somos filhos espirituais de Abraão, fomos adotados por Deus. Então, esse tempo dos gentios está se encerrando. E este tempo será encerrado, aqui a partir do versículo 25, ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, só pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Muitas coisas já estão acontecendo e vão acontecer nesses últimos dias, para ver se a humanidade se arrepende. É a última oportunidade que Deus está dando para a humanidade. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa de vinda, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro capítulo 3. Mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum se perca. A longanimidade, a misericórdia, a compaixão de Jesus pela humanidade é tão grande que ele está ainda dando tempo, permitindo as intempéries, as catástrofes, para ver se a humanidade acorda e se arrepende. Ora, quando então se verá nos céus o sinal do Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Essa é a nossa expectativa. Por isso que ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Já não suportamos mais tanta iniquidade, tanta maldade, tanta distorção da verdade, tanto mal, o maligno dominando a terra, as coisas, a mentira prevalecendo, a corrupção permanecendo, as injustiças. Nós estamos cada vez mais na expectativa da segunda vinda de Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva, a igreja, clamam, dizem: vem, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. Nossa expectativa, nossos olhos. Olha aqui. Então erguei os vossos olhos. Olha, quando começarem essas coisas a suceder, não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de lamentar, não é hora de chorar, é hora de exultar. Exultai, erguei a vossa cabeça, pois a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando. Ele prometeu, a primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar os que morreram crendo nele, e depois nós que estivermos vivos, por ocasião da sua segunda vinda, ele vai transformar. Esse corpo mortal será revestido pela imortalidade. Esse corpo que é corruptível, que adoece, que enfraquece, será revestido da incorruptibilidade. Nós nunca mais envelheceremos, nunca mais adoeceremos. A palavra de Deus promete: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem clamor, nem dor. Todas essas coisas serão passadas. Oh glória!
Oh, glória! Essa é a nossa expectativa. Ainda propôs uma parábola dizendo no mesmo assunto, com outra figura. Ele diz: quando começam a brotar a figueira, vede a figueira. Quando começam a brotar, vendo, sabeis que o verão está próximo. Assim, quando virem essas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus. A Bíblia diz que será como dores de parto a segunda vinda de Cristo, a proximidade da segunda vinda de Cristo. Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais dores, mais coisas acontecendo, vai se intensificando, até dar à luz. Nessa figura, Jesus também relaciona que quando a figueira brotar, a figueira, o símbolo do povo de Israel. 1948 é o marco, depois de quase 2.700 anos, que a nação de Israel se torna uma nação reconhecida de novo. É claro que até hoje tem resistências, mas isso é um sinal da proximidade da implantação do reino de Deus aqui na terra. Em verdade vos digo, não passará essa geração que vê o sol se escurecendo, as estrelas caindo dos céus. Não passará essa geração sem que tudo seja cumprido. Passará os céus e a terra, porém minhas palavras, a única âncora que nós temos é a palavra de Deus. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus, que é eterna, não muda. Tudo pode ser abalado, os céus, a terra, os montes, as rochas, as montanhas, o mar, tudo pode ser abalado, menos a palavra de Deus. Deus é a sua palavra é a verdade, ela se cumpre, ela não, Jesus disse, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porém, ele dá um alerta aqui: acautelai-vos por vós mesmos. Se a gente tem que ter cuidado, é conosco mesmo, para nós não enfraquecermos na fé, para não esmorecermos na fé, para não desistirmos, para não desesperarmos, para manter a confiança, a convicção no Senhor, os olhos no Senhor até o fim, mantendo firmemente o vosso olhar, a vossa visão no autor e consumador da nossa fé. Não podemos perder o foco. O foco é o Senhor e a implantação do seu reino. Temos que ganhar e ter e manter a expectativa da implantação do reino de Deus. É necessário que seja abalada esse reino atual, para ser implantado o novo reino, o reino eterno do nosso Senhor. Mas ele dá aqui um alerta: acautelar por vós mesmos, para que não suceda que o vosso coração se sobrecarregue com as orgias, embriaguez, preocupações deste mundo, ansiedades, para que aquele dia não vos pegue de supetão, repentino, como um laço, pois ele há de sobrevir sobre todos que habitam sobre a terra. E aqui ele dá uma orientação: como vencer neste tempo. Aqui está o X da questão, aqui está a orientação final de Jesus: vigiai. Vigia você mesmo, vigia seu coração, vê se permanece ainda. A Bíblia fala: provai-vos a vós mesmos, se ainda permanecei na fé,
ou se você já assimilou a mentalidade deste mundo, a mentalidade ansiosa, preocupada, que olha só para o umbigo, que olha só para o aqui e agora. Se você já não perdeu a expectativa da eternidade, se você ainda mantém os seus olhos firmes no Senhor Jesus Cristo, vigiai, pois, em todo tempo, orando. É o tempo que a gente deve mais orar, levantar os olhos, entrar na presença de Deus. Este é o tempo, o véu já foi rasgado, o caminho está aberto, Deus está de braços abertos para nós hoje. Este é o tempo que precisamos buscá-lo como nunca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que vão suceder e permanecer de pé na presença do Filho do Homem. Essa deve ser a minha única preocupação. Será que eu vou estar de pé na presença do Filho do Homem, ou vou estar prostrado, sem forças, desanimado? Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Mantenha a sua fé. O apóstolo Paulo disse: olha, terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Não perca sua fé. Ela é o escudo que anula todos os dardos, todas as preocupações, todos os medos, todas as ansiedades, todos os abalos que vão acontecer nessa época. Que o Senhor te abençoe. Tenha um domingo maravilhoso. Aproveite esse tempo para buscar ainda mais o nosso Senhor. Aleluia!